Hoje eu vou trazer mais uma história maravilhosa da Providência Santíssima na vida de alguém. Eu tenho certeza que esta história vai te surpreender, tá? O relato de hoje é do Padre Sóstenes Vieira do Monte. Ele é um sacerdote da comunidade Canção Nova. E olha que história linda, que intervenção maravilhosa da Providência na vida dele. Ele relata assim: o dia do nascimento de uma criança é normalmente marcado por uma grande alegria que começa muitos meses antes, naquele dia em que a mulher descobre que está grávida. No entanto, a descoberta de uma gravidez nem sempre é acompanhada de sentimentos assim. Às vezes, a depender do que se vive, os sentimentos são bem diferentes, como medo, vergonha, preocupações. É, portanto, neste contexto de gravidezes inesperadas, que o nosso pensamento se volta para tantas mulheres que em algum momento da gestação não sentiram aquela alegria e sem terem ainda toda a clareza sobre quem de fato traziam em seu ventre materno, foram tentadas a tirar a vida da criança, que um dia lhes traria tanta alegria e de algum modo seriam instrumento de salvação. A Providência Santíssima agiu em minha vida desde o ventre materno. Maria, minha mãe, aos 18 anos, apaixonou-se por um jovem de cerca de 22 anos que já era casado. E embora eles sonhassem com um final de felizes para sempre, na realidade, por causa das circunstâncias, foram proibidos de continuar o relacionamento e distanciados um do outro pelos familiares de ambos. Mesmo afastados, um dia ela se descobriu grávida. Naquele momento, esta Maria não sentiu nem um pouco de alegria, mas chorou de tristeza, teve medo, vergonha e muitas preocupações. Ela pensou no que muitas outras Marias também pensam ao descobrirem uma gravidez inesperada. Eu não posso ter esta criança. E a opção mais certa naquele momento parecia ser um aborto. Foi assim que ela decidiu tomar, primeiramente, um chá abortivo trazido por uma amiga. Ela colocava o líquido na boca, tentava e tentava engolir, mas não passava da garganta e acabava jogando tudo para fora. Tentava novamente e nada, até que se deu por vencida por quem sabe lá alguma espécie de força de repulsa contrária, levando-a a desistir daquele método, e assim a criança foi salva pela primeira vez. Maria, muito preocupada, pensava que grande problema seria se as pessoas descobrissem que ela estava grávida, e decidiu então tentar outro método. Procurou um enfermeiro muito conhecido na região por praticar abortos. Tudo certo e preparado, o profissional começou o procedimento e tentou pinçar o bebezinho da barriga de Maria para matá-lo, mas sem sucesso. Ela então começou a ficar incomodada e disse para ele: "Pode parar, não quero mais." Ainda assim ele insistiu: "Espere mais um pouco, estou quase conseguindo." Ela, porém, com mais firmeza disse: "Não, eu não quero mais, pode parar." Para seu espanto, o homem grande e forte comparado àquele bebê e acostumado a sempre vencer o desleal combate do que vença o mais forte, foi naquele dia vencido por uma incompreensível força de salvação, talvez, quem sabe, até aquele momento desconhecida, e a criança foi salva pela segunda vez. Olha que coisa linda essa história! A maior parte das pessoas não sabia que Maria estava grávida. Ela conseguiu disfarçar a barriga que crescia, mas mesmo assim, parecia que agora o pior já tinha passado e o bebê no seu ventre poderia sobreviver e se desenvolver tranquilamente até o dia do seu nascimento. Mas na verdade tudo era só aparência, pois ela seria atingida como que por um tiro a queima-roupa por balas de tristeza. No dia 12 de julho de 81, quando o jovem pai da criança foi a uma festa, acabou baleado e morreu, deixando seu filho na barriga de Maria e mais outras 2 filhas do seu casamento, órfãos de pai. Assim que soube do seu falecimento, Maria sentiu que o sentido de sua vida morria junto com ele e decidiu cometer suicídio. Tomou vários remédios de uma só vez e por pouco não alcançou o veneno de rato, porque foi impedida por uma de suas irmãs, que também a levou para o hospital imediatamente. Após os procedimentos médicos, ela saiu do risco de morte e ficou fisicamente bem.
Parecia que uma força maior agia e a criança foi salva pela terceira vez. Fisicamente ela estava bem, mas interiormente não. Naquela mesma noite no hospital, pensava consigo mesma: quando eu sair daqui, vou tentar de novo, quero morrer. E de repente apareceu um médico e disse: mãe, ele morreu, mas uma parte dele ainda está viva aí, dentro de você. É o seu filho, não desista da vida. Naquele momento, Maria encontrou um sentido para viver e desistiu do suicídio. Com isso, não só o bebê estava sendo salvo, mas também se tornava instrumento de salvação na vida de sua própria mãe. Meses depois, Maria, apesar de todas as dificuldades, pôde ver o nascimento do seu filho e 26 anos depois, com lágrimas nos olhos, mas agora não de tristeza, e sim de emoção e muita alegria no coração, assistia feliz ao seu filho tornando-se um sacerdote. Agora ela sabia quem era aquele que ela trazia dentro do ventre durante aqueles atribulados 9 meses. E mesmo que ele não fosse famoso, como muitas celebridades, Cristiano Ronaldo, Steve Jobs, Andrea Bocelli, Celine Dion, Roberto Bolanhos, nem santo como São João Paulo II e outros desconhecidos, tinha algo em comum com todos eles. Era sobrevivente da ameaça de um aborto. Essa é a maior história da Providência Santíssima que vivi. A minha história, a história do meu próprio nascimento. Minha mãe, de fato, se chama Maria, Maria Sueli do Monte, e para homenagear o meu falecido pai, Sóstenes Vieira Chaves, me deu o nome dele, Sóstenes, que vem do grego e significa força, forte, aquele que salva ou poderoso Salvador. Eu, porém, sou pouco forte e não sou o Salvador. Salvador mesmo é Jesus, que me salvou em todas as dimensões, que vive em mim e não somente permitiu meu nascimento para a terra, mas deseja para mim e para todos nós o nascer para o alto, para o céu, para a eternidade. Olha que história linda, porque a providência de Deus, como já dissemos, é a sabedoria de Deus que rege e governa todas as coisas, né? Não só no âmbito financeiro, mas também aqui, na proteção, permitindo que a vida acontecesse, que a vida fosse mais forte. Quando Deus tem uma vontade, ela se concretiza, mesmo que nós atentemos contra essa vontade. A vontade de Deus é perfeita e sempre acontece. Padre Sóstenes é um homem santo que vive lá em Israel e eu tive a graça de tê-lo como um concelebrante do meu casamento e conviver com ele durante alguns anos. E a história dele é muito emocionante, muito linda, para que nós reflitamos, né? O que Deus tem feito na sua vida? No dia a dia, nas coisas mais corriqueiras, fique atento, a providência de Deus existe e está agindo, não duvide.